A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Bage. Continuando o capítulo 16. A obra do demônio. Enquanto estava retirada em oração, vi que o demônio ia instigando os que me haviam ouvido e especialmente os que ele mantinha enredados nas culpas. Sugeria-lhes coisas contrárias à minha pessoa e o desprezo a mim, como a um homem vil e plebeu. Por isso não deviam dar ouvidos à minha palavra. Via que subjugava muitos com suas sugestões malvadas. Por isso roguei ao Pai desse com abundância as luzes e a potente graça. Combatiam muito no íntimo. O inimigo os dissuadia de voltarem a ouvir-me e a graça convidava-os. A graça e os convites da mesma foram mais poderosos, porque voltaram todos ainda muitos outros que não haviam estado de manhã. Via, não obstante, quão poucos seriam aqueles que aproveitariam de minhas palavras, e visto que o meu coração ansiava pela conversão de todos à verdade, sofria grande pena ao ver tantos desviados do caminho reto. Afligia-me de modo especial, vendo que, precisamente, os de minha pátria me seriam tão adversos e que com o tempo e em outra ocasião tentariam matar-me, querendo precipitar-me do alto dos lugares que ali havia. Quanto mais malignidade me cruciava o coração. Quanto roguei ao Pai por esta conversão. Nem por isso o amor e a caridade para com eles arrefeceram. Antes, inflamado de maior desejo de sua salvação, propus-me fazer todo o necessário e ainda mais para levá-los ao conhecimento da grande graça que lhes fizera meu Pai ao mandar-lhes a mim, seu unigênito, a fim de que lhes ensinasse a verdadeira doutrina e os libertasse da escravidão de Lúcifer, e para que, por meio deste conhecimento, se convertessem todos a meu Pai. Rezei ainda em prol de cada um deles em particular, segundo a necessidade, e para todos obtive graças e favores. Muitos deles, contudo, abusaram, especialmente os soberbos, os ambiciosos e os inveterados nos vícios. Com a mãe. Tendo-me detido longamente a orar e a suplicar ao Pai por todo o povo, tributei-lhe graças por todos os benefícios que me concedera em favor de todos estes. Fui reencontrar a querida mãe para entreter-me com ela e dar-lhe o gosto de minha presença, porque na manhã seguinte devia deixá-la para voltar de novo ao templo e continuar a pregação. Enquanto tratava com ela, ensinei-lhe o que devia fazer durante a minha ausência. Devia também ela cooperar na redenção, oferecendo-me a mim, seu verdadeiro filho, ao Pai, suplicar-lhe pela conversão de todos aqueles povos aos quais havia de pregar a palavra divina, acompanhar-me intimamente, pedindo ao Pai todas as graças para aqueles aos quais eu pregava, e instruir todos os que a procurassem, ensinando-lhes o caminho que conduz à vida eterna. Entretive-me, portanto, um pouco nestes discursos com a dileta mãe, pois somente este era o nosso interesse no mundo, a salvação das almas. Jamais tratamos entre nós senão da execução da vontade de meu divino Pai e de procurar a salvação de meus irmãos. Ofereci ao Pai este nosso desapego de tudo mais, a fidelidade em cumprir sua vontade e a preocupação única com a salvação de todos, em suplência pelas faltas de meus irmãos, dos quais a maior parte não pensa em outra coisa senão nos interesses temporais, descuidando completamente dos interesses espirituais do próximo. Muitos ainda negligenciam até mesmo os interesses da própria alma.
parecem não saber aplicar-se a outra coisa senão aos interesses temporais, não discorrer sobre outro assunto senão acerca da obtenção de bens terrenos, honras e grandezas. Por isso pedi muito ao Pai, por todos os meus irmãos, pois via quase todos eles muito empenhados nisso, a fim de lhes transmitir uma verdadeira e potente luz, para conhecerem claramente ser o interesse único e obrigatório, procurar obter a salvação própria e a do próximo, e entregar o resto com toda a confiança ao Pai Celeste, fazendo só o necessário e nada mais, sem afligir-se por causa das coisas temporais. O Pai prometeu-me dar a todos esta luz, e este conhecimento, de fato, não falha. Mas quão poucos os aproveitam. A maioria parece estar no mundo somente para tratar de interesses temporais e tornar-se bons conhecedores e espertos nesta matéria. Quanto pesar senti por esta cegueira e quanto rezei ao Pai por estes para que os iluminasse cada vez mais, especialmente aqueles que se encaminham para a perfeição evangélica, a fim de não procurarem outra coisa e não tratarem senão da salvação própria e da salvação do próximo. O sermão. Tendo chegado a hora de pregar de novo ao povo, reiterei o pedido de ajuda a meu pai, como de costume, e dirigi-me ao lugar determinado. A querida mãe foi também. Já estava reunida grande multidão de povo para ouvir-me. Acorreu muita gente que eu convidava anteriormente a vir, a qual, sentindo-se impelida, para lá se encaminhara. Comecei a pregação com a graça e as maneiras habituais que todos admiravam. Falei de novo da vinda do Messias, ensinei-lhes o modo de viver e como deveriam fugir do pecado e pedir continuamente a ajuda do Pai Celeste. Ensinei-lhes a fugirem da soberba, da ambição e de todos os outros vícios, abraçarem a humildade, amarem-se mutuamente uns aos outros, porque assim mostrar-se-iam verdadeiros filhos de meu Pai Celeste, o qual deviam amar sobre todas as coisas, desprezando o luxo e a ambição. Dei-lhes muitas provas e com grande clareza tornei-lhes conhecida a verdade que pregava e o grande erro em que a maior parte deles se achava. Minhas palavras penetravam em seus corações, mas eram combatidas pela soberba. Consideravam-me filho de José. Parecia-lhes uma humilhação submeterem-se aos meus ensinamentos, tanto mais que, estando muitos deles inveterados nos pecados possuídos da ambição e muito obstinados, não podiam dissuadir-se de seus costumes. Embora os ameaçasse com os suplícios eternos, se perseverassem em vida desregrada, não sabiam e não queriam entregar-se à penitência. Tão grande era a sua obstinação que, embora minhas palavras quais agudas flechas penetrassem-lhes nos corações, entretanto resistiam. Muitos, porém, os mais simples e os mais humildes, arrependiam-se de boa vontade e abraçavam os meus ensinamentos, propondo pôr em execução o que eu lhes havia pregado. Grande foi o conflito íntimo de cada um, porque, apesar de conhecerem a verdade que eu pregava, a dureza de seus corações impedia-os de seguirem o que conheciam. Por isso dei a conhecer claramente que penetrava os segredos de seu íntimo e preveni-os de que não se deixassem dominar pela paixão, mas crescem nas verdades eternas que eu pregava, abrissem o coração à palavra divina, crescem na luz que estava no meio deles e não se deixassem vencer pelas trevas. Tanto disse e tanto fiz para que
todo o povo fosse reconduzido ao caminho da verdade, porque muito o amava devido ser de minha própria cidade. Visto que eles tinham possuído a sorte de ter-me no meio deles, desejaria que todos se salvassem, abraçando minha doutrina. Este sermão instrutivo foi muito longo. No fim declarei que partia dali para executar a vontade do Pai Celeste, porém regressaria para junto deles e neste interim aproveitassem de quanto lhes ensinara e que com a querida mãe lá ficaria, podiam ser por ela consolados e instruídos nas próprias dúvidas e dificuldades. Desfaz uma dúvida. Aqui respondo à dúvida que tens, porque o meu pai não permitiu que José, meu pai putativo, sobrevivesse até o tempo de minha pregação para acompanhar minha querida mãe, para servir-me de algum alívio e para merecer também ele por ocasião de tantas tribulações que eu devia suportar e assim obter maior mérito? Ora, fica sabendo que José já havia obtido todos os méritos correspondentes ao estado para o qual meu pai o havia escolhido. O motivo maior foi que, devendo eu então apresentar-me qual verdadeiro Filho de Deus e como tal declarar-me diante de todos, chamando a Deus meu verdadeiro Pai, não devia viver aquele que todos julgavam ser meu genuíno Pai na terra. Este decreto de meu Pai Celeste foi sublime e muito oculto aos olhos dos homens. No entanto, tranquilizar-te-á o pouco que agora te manifestei. Incredulidade dos nazarenos. Depois da pregação, já tarde, retirei-me de novo à casa de minha querida mãe para passar lá toda a noite, tencionando regressar de manhã ao templo e continuar a pregação. Embora meus conterrâneos tivessem ouvido contar os prodígios que operara em Jerusalém e as curas de enfermos, não obstante tinham fé tão diminuída em mim que nenhum só veio para ser curado. Tão insignificante era o conceito que de mim tinham e o crédito que em mim depositavam. Apesar de ouvirem como me tornara admirável pela pregação, permaneceram duros e obstinados. Por isso concluí com verdade que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Santos colóquios com Maria. Após retirar-me com minha querida mãe, rendi graças ao Pai, recitei com ela os louvores divinos, depois entretive-me em santos colóquios, animando-a a suportar minha ausência e continuar a suplicar ao Pai Celeste pela conversão de todos os povos aos quais eu devia pregar. Recomendei-lhe de modo especial consolar e instruir todos aqueles que a ela recorressem e ajudar a todos com amor e a caridade habituais. Disse-lhes que também ela sofreria perseguições dos malvados e saberia como muitos me seriam adversos, os quais blasfemariam contra mim, falando muito de mim e de minha doutrina, que o demônio far-lhes ia muita guerra por meio dos maus e dos malvados. Recomendei-lhe, no entanto, mostrar-se sempre mãe amorosa para com todos e jamais descurar de rezar também pelos inimigos. De fato, predisse-lhe tudo e a instruí a respeito do que ela devia fazer para o bem de todos e de que modo devia imitar-me perfeitamente. Embora a mãe dileta fosse o habitáculo no qual repousara a eterna sabedoria e tivesse sido muito instruída, não obstante ansiava por ouvir de mim como devia agir, mostrando-se em tudo humilde serva. Eu a satisfazia e cumpria os desejos de seu coração.
Detive-me, portanto, durante longo tempo da noite nestes colóquios, e para deixá-la mais consolada, falei-lhes das perfeições do Pai Celeste. Sua alma caía em êxtase de alegria e seu espírito muito se confortava. Enquanto tratava com ela, pedi ao Pai dar a todos os meus irmãos sentimentos de humildade, de caridade, de desejo de salvação das almas e que compreendessem a vontade divina para executá-la prontamente. Suplicava-lhe isto pelo comprazimento que tinha em mim e em minha querida mãe. Prometeu-me o Pai fazer quanto dele reclamava e vi que muitos aproveitariam esta graça. Por suas obras dariam grande gosto ao Divino Pai, o qual se comprazeria neles. Alegrei-me muito por este motivo. Não faltou, contudo, também aqui a amargura para o meu coração. Vi efetivamente que muitos abusariam dela, que teriam sentimentos muito diversos daqueles que lhes sugeriria a inspiração divina, que muitos se alegrariam com o mal do próximo, que abririam lugar em seus corações à paixão, que vendo alguns se desviarem do caminho reto, não se preocupariam com reconduzi-los ao caminho da virtude, apesar de poderem fazê-lo, e assim faltaria a caridade, e deixariam correr na vida da perdição tantas almas sem corrigi-las, animá-las e exortá-las ao bem. Muito me afligia ao ver que tantas pessoas poderiam contribuir com as suas exortações para evitar o mal e, não obstante, não o fazem, por temor de suscitar o ódio e a blasfêmia dos maus, que tão pouco teriam a peito a glória de meu Pai Celeste e a salvação do próximo. Muitos não cuidariam de compreender a vontade de meu Pai Celeste para não executá-la. Quanta pena sofreu sempre o meu coração ao ver os meus irmãos tão negligentes no referente à glória de meu Pai Celeste e à salvação do próximo. Por isso ansiava por suprir suas faltas, e se tivesse sido esta a vontade do Pai, ficaria na terra até o fim do mundo em contínuas fadigas de boa vontade, sujeitar-me-ia a isso para ajudar a todos e suprir sem cessar pelas faltas de todos, embora o faça incessantemente no sacramento da Eucaristia, oferecendo-me continuamente ao Pai e dirigindo-lhe súplicas por meus irmãos, conforme ouvirás declarar em outra obra que escreverás depois desta. Compreenderás então como espero admiravelmente neste sacramento em prol do gênero humano, satisfazendo a justiça divina pelas ofensas que continuamente recebe e impetrando por todos a divina misericórdia. Tendo-me, portanto, entretido com a minha dileta mãe, de acordo com o que te disse, retirei-me para orar ao Pai. Depois de breve repouso, orei de novo, até que, ao despontar o dia, parti para Jerusalém. Noites em oração. Nesta oração, recebi a ordem de meu Pai e compreendi sua vontade, a qual me conformei. Abracei-a de coração. Rezei, porém, pela conversão de toda aquela cidade, visto que de novo voltaria para pregar as verdades eternas ensinadas a seus habitantes, o caminho da salvação e iluminar-lhes as trevas. Durante o breve tempo de minha ausência da cidade, os escribas e os fariseus e todos os que odiavam minha doutrina alegravam-se muito. Espalhara-se de repente a notícia de que eu partira. Por isso acreditaram que temesse suas insídias e atentados, porque a todo custo queriam eliminar-me do mundo. Vi a esposa minha todos os segredos de seus corações, a falsa alegria que os enchia, as conversas deles, a suposição de que me
tivessem retirado por temor de suas ameaças, porque se mostravam contrários a mim e não me davam importância. E diziam: eis que enfim se retirou, não ousará mais vir para perturbar nossa tranquilidade. Mostravam-se todos alegres e confiantes, manifestando terem-me afugentado com sua autoridade, pensando que tivesse desanimado, que não dispusesse mais de doutrina para pregar, que tudo o que asseverara até então fora estudado com habilidade e não era ciência divina conforme eu afirmava. A paixão e a inveja fizeram-lhes inventar muitas coisas. Eu tudo via, percebia e muito bem o manifestei na pregação, dando-lhes a conhecer claramente que penetrava os segredos de seus corações. Pedi então ao Pai que não os castigasse conforme mereciam. Vendo que muitos de meus irmãos cairiam em erros semelhantes, que revelariam um coração duro e pérfido, parecido com os dos hebreus, que jamais se entregariam ao chamado divino, que perseguiriam a quem lhes ensinasse a verdade e censurasse-lhes os erros, apresentei muitas súplicas ao Pai. Assaz aflito e dolorido por causa da perversidade deles, ofereci-lhe o que então tanto me fazia sofrer e o meu amor para com meus irmãos. Em virtude de meu sofrimento, supliquei os iluminasse cada vez mais e não os castigasse, mas aguardasse a penitência deles. Pedia qual favor ao Pai esta conversão. O Pai, para consolar-me e fazer-me ver quanto lhe agradavam minhas súplicas e como me escutava em tudo, fez-me ver as inspirações, as luzes, a graça que daria a cada um. Com tal abundância, as próprias pedras teriam se convertido. Não obstante, via que para muitos seriam nulas, porque oporiam resistência a tudo, rejeitando-as. Quanto pesar sentia o meu coração por causa destes obstinados e quanto condoía-me deles por tornarem inúteis ajudas tão potentes e graça tão grande, abusando da longanimidade de meu divino Pai. Ele fez-me ver também a multidão de meus irmãos que as aproveitariam e corresponderiam. Por isso me alegrei e rendi graças ao Pai, pedindo-lhe de novo por todos, a fim de lhes dar o dom da perseverança na graça e em sua amizade, e eles se prevalecessem cada vez mais das ajudas divinas. Também isto prometeu-me o Pai, e eu tributei-lhe novamente graças, também em nome dos beneficiados. Nesta oração, obtive muitas graças para todos os meus irmãos. Cada vez que orava ao Pai, alcançava a conversão de algum pecador. Jamais minha oração foi vã nem inútil, sempre alcancei o fruto almejado, e sabia que ao converter para Deus alguma alma negligente e voltar à penitência, eu já lhe impetrava ao Pai em minha oração todas as almas que se entregarão à penitência até o fim do mundo. Todas foram obtidas por minha oração. Então, combinava com meu Pai o modo, as disposições e os meios necessários para a conversão. Por isso, algumas convertem-se por meio da pregação e outras por meio de trabalhos, outras por meio de santas inspirações, outras mediante favores, outras através de amigos fiéis e de tantas persuasões, outras por meu evangelho. Em suma, em minhas orações dirigidas ao Pai, íamos dispondo o modo da conversão e as maneiras mais apropriadas à natureza de cada qual.
Ó esposa minha, quantas graças desta espécie obtinha cada dia de meu Pai Celeste! Embora muito me alegrasse por isso, não obstante, por desejar a conversão de todos, sentia grande pesar e muito me amargurava por causa da persistência de muitos de seus erros. Consolava-me, no entanto, ao ver que eu não deixava de operar algumas dasquelas coisas que pudessem ajudá-los a dar-lhes força, ânimo e virtude para se converterem e entregarem-se à penitência. Sim, filo também pelas almas justas, a fim de poderem crescer de virtude em virtude e aperfeiçoarem-se cada vez mais. A respeito destas, experimentei ainda bastante amargura, porque vi grande número delas que por própria negligência não chegaria à perfeição que eu desejava e, abusando das ajudas divinas, permaneceria na tibieza. Rezei também por estas ao Pai, para que lhes desse graças mais potentes, a fim de ressurgirem com novo espírito de fervor em seu serviço. Vi como muitas aproveitariam disso e por causa desta senti grande consolo e rendi graças a meu Pai. Via depois que minhas orações, todas as almas infelizes, tendo sido bastante tempo possuídas pela graça e amigas de meu Pai, se tornariam presas de culpas e levariam uma vida licenciosa e escandalosa. Oh, esta sim, esposa minha, feriam-me o coração à guisa de espadas agudas. Vê-las de amigas e favorecidas de tantas graças, de tantos dons, tornarem-se inimigas e algumas inimigas perpétuas. Meu coração não podia suportá-lo. Por isso rogava ao Pai com maior fervor lhes comunicasse luz para conhecerem o próprio erro e se converterem de novo a ele. Vendo que para isso precisariam de nova graça muito grande, suplicava ao Pai com grande insistência. Ele me prometeu, mas fazia-me ver que muitas tornariam ineficaz até mesmo esta grande graça, querendo perseverar em sua miséria e tornar-se ainda mais miseráveis. As penas que sofreu o meu coração foram contínuas ao ver a dureza e a obstinação de muitos de meus irmãos. Houve quem me trouxe alguma consolação por estar pronto a executar a vontade divina e valer-se das graças que lhes impetrava da parte de meu divino Pai. Como minha oração alcançava sempre o fruto almejado e minhas súplicas eram sempre ouvidas e concedidas, pedi ao Pai se dignasse ouvir e atender às orações de todos os meus irmãos e dar-lhes uma graça e uma luz particular para que pudessem pedir do modo devido e obter sempre o fruto almejado e todas as graças necessárias à sua salvação eterna, o seu proveito espiritual e temporal. Supliquei esta graça para eles muitas vezes e, em virtude de minha oração fervorosa e eficaz, por ver que ela era muito necessária a meus irmãos, pois sem ela não podiam obter nem conseguir bem algum. Que adianta meu Pai estar disposto a beneficiá-los e conceder-lhes graças se elas ou não as pedem ou não pedem como devem? Por isso me propus ensinar-lhes a orar, como te direi no devido lugar. Não obstante, rogava sempre ao Pai desse aos meus irmãos todos os auxílios necessários para que pudessem fazer bem a oração. Pedir se dignasse iluminá-los no próprio momento em que oram, comunicar-lhes as almas por meio da graça e escutar suas súplicas. O amoroso Pai prometeu-me fazê-lo. Vi efetivamente que muitos conseguiriam numerosas graças e por meio da oração ficariam repletos de bens espirituais e seriam socorridos também em suas necessidades temporais.
Com isso, muito me alegrei e rendi graças ao Divino Pai. Vi outras que descuidariam tão santo exercício, por isso ficariam na própria miséria, sem terem conseguido os bens que lhes são tão necessários. E isso causou-me pesar, pois desejava que todos os meus irmãos fossem enriquecidos de dons celestes. Vendo, porém, que por culpa sua seriam privados deles, sentia grande pena. Por isso, em minha pregação, suplicava ao Pai que os iluminasse. Muitas vezes repeti este ponto, a necessidade de rezar sempre, e ensinar-lhes o modo de orar. Fiat.